Bom, pessoal, retomando aqui então, a gente recebeu algumas perguntas aqui pelo chat, algumas foram respondidas textualmente, e a gente separou duas aqui para resposta agora ao vivo. Carlos, o Alexandre está perguntando o seguinte: a experiência internacional acerca da diminuição do consumo médio tem variado muito de país para país? Retomando o tema de ontem, a baixa adesão de população poderia afetar de forma relevante essa economia de longo prazo? Estou entendendo que essa pergunta está relacionada com o tema da MI que você Sim. abriu hoje. Bom, não somente aí tem a pergunta refere à diminuição de consumo. Eu não sei se estou em condições de falar se teria a grande maioria tem experimentado uma queda. Eu acho que sim. Eu acabei de fazer na semana passada análise de demanda para Bogotá e posso dizer com certeza que nos últimos 10 anos o consumo por cliente tem tido uma queda importante. Agora, o outro ponto da pergunta é a alfabetização dos consumidores. E, sim, certamente, o grau de educação da população, e não somente o nível econômico, é um determinante na hora de implementar esse tipo de medidas. Então, isso acontece ainda para países como a Espanha. Falei ontem que acompanho os relatórios do regulador da Espanha, que não é um regulador, é mais um órgão de concorrência, e um dos fatos é que a boa parte dos consumidores não tem muito conhecimento de como é a sua fatura, o que estão consumindo. E, em geral, aonde você for, tem um problema que temos os seres humanos de racionalidade limitada. E isso acontece ainda em lares com educação média ou média alta. Eu posso falar da minha experiência, que tenho tarifas horárias, e é difícil para convencer a minha esposa de aceitar as questões das tarifas horárias, embora o alto nível de educação dela. Então, o consumidor não sempre está olhando tem uma questão de racionalidade limitada que certamente impacta em tudo isso. Então, pelo que falei ontem, é importantíssimo pensar também nas novas gerações. Aí o Regulador da Colômbia tem um programa para crianças muito interessante, com publicações para pensar para criança, e eu acho que aí, com tanto o pessoal que tem a ANEL, eu acho que seria também interessante colocar mais uma parte aí para a educação. Os bancos de desenvolvimento estão jogando capital, dinheiro aí para esse tipo de programas e que impactará nas próximas gerações. Só um detalhe que esqueci, gostaria de trazer à tona no comentário anterior, Paula, da tua apresentação de multi-utility, que eu falei da América Latina, dos órgãos multissetoriais, mas São Paulo tem um órgão multissetorial que é a CESP. Então, temos experiência nacional, pelo menos no órgão multissetorial, embora a ANEEL, a CESP, só faz a parte de fiscalização de energia elétrica e mexe mais na parte de regulação de gás e saneamento. Bom, e vamos lá na pergunta seguinte, que tem a ver com o custo do medidor, dos $150 por consumidor, com o que está consumindo, na média, um consumidor no país, na ordem de 150 kWh mês. Então, a pergunta que o Weber faz é a mesma que está rolando em Bogotá. Em Bogotá, o consumo médio por consumidor é 142 kWh mês, e tem um plano do governo muito intenso, e também do governador, e a empresa fala para
ciência, olha, com 142 kWh e com perdas muito baixas, não tem como financiar esses $150 por cliente. Então, a pergunta é muito válida e o desafio eu acho que as soluções dependem de cada empresa. Por exemplo, se a empresa tiver perdas muito altas, então o custo-benefício muda a perspectiva, porque não é somente esse análise, não também entra toda a questão das perdas. E mais um ponto em relação a essa pergunta, o Weber está pensando, e provavelmente muitos de nós pensamos de forma similar, com o consumo atual de 150 kWh mês. Mas cabe lembrar que daqui a 10 anos, uma parte importantíssima do parque automotor, os veículos, serão veículos elétricos. Então, um veículo elétrico consome na ordem de 7 kWh por cada 100 quilômetros e, portanto, uma pessoa que faz 20 quilômetros por dia para ir para o trabalho, em 20 dias tem um consumo interessante. Nem pensar em um consumidor que tenha, tipo, Uber. Então, eu acho que daqui a 10 anos, o consumo por cliente vai mudar por causa do consumo veicular e provavelmente outras opções de outros consumos que hoje em dia, com tarifa plana, não estamos conseguindo enxergar. Então, a introdução de tarifas horárias da AME vai permitir abrir a porta para que os consumos que hoje em dia não têm espaço, não têm possibilidade, surjam no mercado. Um deles é o veicular, mas esse é somente um deles. Em lugares que tenham temperaturas frias, eventualmente, esse tema de aquecimento, para quem tem tem a fortuna de ter uma piscina, como meu amigo lá em Campinas, eventualmente um aquecimento da piscina, enfim, tem um monte de outros serviços que vão aparecer com esse tipo de tarifas. Então, ficar simplesmente ancorados com o consumo que hoje em dia temos, eu acho que ficar mirando pelo retrovisor, mas eu tenho certeza que vão aparecer outros consumos que vão permitir e financiar esse tipo não em todos os casos de equipamento. Agora, vamos ver também na slide seguinte algumas iniciativas para financiar equipamentos assim. Perfeito, Carlos. Acho que está aí, Paula. Posso continuar com a apresentação? Pode sim. Antes, deixa eu só checar uma coisa aqui. Bernardo, Rafael, algum comentário? Ou a gente pode continuar? Paula, podemos continuar sim. Perfeito. Enquanto você compartilha a sua tela, Carlos, aqui no Rio a gente também tem a Genersa, né? Que é o regulador de gás e saneamento. Então, também tem outra experiência aqui. Está vendo a minha tela? Sim, está aparecendo. Bom, peraí. Bom, na questão dos novos negócios e a inovação, a inovação propriamente dita, e a ANEEL fez questão de deixar isso em preto e branco, a inovação não é parte de um objetivo regulatório em si. Os objetivos regulatórios da ANEEL estão claros no segmento de distribuição, são esses que aparecem aí, que vocês conhecem bem. Não tem, a inovação não aparece aí, a inovação é mais uma ferramenta para atingir esses objetivos regulatórios. Então, a posição da ANEEL é clara, eu acho que é compatível, e a regulação não pode estar simplesmente pensada para inovação, mas sim tem que oferecer aqueles incentivos que permitam à distribuidora tomar as decisões
para atingir essas metas regulatórias. Enquanto a normativa vigente em questões de inovação, tem duas leis fundamentais, a 391 de 2000 e a 2438 de 2002, a primeira do PID e a segunda o PROINFA. E houve também algumas outras iniciativas, em especial a medida provisória 735 de 2016 com o InovaRede, que vislumbrou a criação de um plano de rede inteligente, com um leque amplíssimo, que vai desde temas de confiabilidade, veículos elétricos, enfim. Então, para implementar essa InovaRede, que em parte responde à pergunta dos 150 kWh, teria um regime especial de reconhecimento, recuperação desses investimentos por um prazo de 5 anos, eventualmente prorrogar mais 5, e isso seria incorporado na base regulatória de ativos. Porém, bom, a história dessa medida provisória vocês conhecem, e finalmente acabou na lei 13.360, que teve 14 vetos, um deles foi justamente a InovaRede. Mas tem um projeto de lei que também tem o 2932 de 2015, que é o Plano Nacional de Redes Elétricas, que, de certa forma, tem objetivos similares ao InovaRede. Então, tem objetivos concretos e metas para a substituição de medidores eletromecânicos por medidores eletrônicos inteligentes no prazo de 15 anos e uma previsão de como seria financiado isso. Em concreto, há uma menção está pensada para um financiamento através da conta de desenvolvimento energético. Então, voltando à pergunta, eu acho que o país está pensando nesse tipo de que somente com o consumo dos clientes não vai ser suficiente para financiar a infraestrutura. Enquanto aos programas de eficiência energética, bom, tem o próprio programa de eficiência energética que surge da lei 391 do 2000, mas em regra geral o que tem acontecido é que pelo próprio incentivo regulatório que hoje em dia tem a distribuição, os programas de incentivo, os programas de eficiência energética acabam impactando negativamente na receita da distribuidora, na medida que tem menor mercado, menor volume, tarifa volumétrica. Com uma tarifa volumétrica, acaba tendo um impacto na receita. Então, em face desse instrumento regulatório vigente, a mera presença da lei com esse mínimo de 0,4% da receita operacional líquida que tem que ser investido no programa de eficiência energética tem uma aplicação, diria, bastante limitada e que é fruto da lógica econômica de qualquer agente. Aí, deixo para o Alexandre, por deixar para o final, se me permite. Então, estou vendo aí que levantou a mão o Alexandre Lemos. Bom, enquanto a parte o impacto de energias renováveis nas redes do país teve avanços importantes, como a Resolução 422 de 2012, que fez toda a regulação da micro, mini geração, que vocês conhecem bem. Essa regulação tem sido
bom, teve um impacto importante no desenvolvimento do setor da geração distribuída, da geração fotovoltaica nas redes de distribuição. E aí tem umas figuras, algumas delas que é fonte de debate, e aí tem aí o autoconsumo remoto, é uma delas, onde o consumidor, eventualmente, o cliente pode, eventualmente, acabar usando o crédito de consumo em outra unidade distante, o que não está isento de debate, e, de fato, a própria ANEEL está reavaliando, e o próprio setor está reavaliando as consequências disso, da maneira que foi aplicada. Depois, o país tem a ferramenta para geração distribuída em condomínio, ou seja, aquilo que falamos fonte de comunidades energéticas. O país já tem a norma que permite a geração distribuída em condomínios. Então, com um pouco de imaginação, isso daria para caçar com as comunidades. E depois tem também a ferramenta de geração compartilhada, que isso também tem tido eu acho muito interessante essa geração compartilhada, porque muitas vezes o cliente não tem tempo, não tem espaço para estar mexendo com geração fotovoltaica no teto da casa, ou eventualmente mora num prédio, mas sim pode comprar um painel num empreendimento, numa cooperativa, enfim, num consórcio que tem geração compartilhada, que fica dentro da concessionária, da área da concessionária mais longe. Então, ainda estando num apartamento, num prédio, tem acesso à geração distribuída e, portanto, faz a compensação de vida. Então, pessoalmente, acho que essa solução da ANEEL é muito boa para o desenvolvimento de soluções de mercado, enfim, de empreendedores que estão fazendo o desenvolvimento do setor com isso. Bom, com a questão do sistema de compensação, tem sido, vocês sabem que está também sobre algo de debate como é feita essa compensação. Porém, embora seja fonte de debate, a previsão da ANEEL, ficou a regulação, inclui um custo de disponibilidade que varia dependendo se o consumidor está numa situação de conexão monofásica, bifásica ou trifásica. No caso da trifásica, tem um custo de disponibilidade de 100 kWh. Um ponto importante aqui a fazer menção é que permite essa disposição da ANEEL, permite que seja implementado ainda com tarifas planas, sem tarifas horárias, o que é um pouco estranho em face à experiência internacional. Normalmente, quando tem uma unidade consumidora que é também um prosumidor, esse prosumidor normalmente tem tarifa horária. E na parte das unidades consumidoras conectadas em alta tensão, tem um cargo por demanda contratada, o que é parte do padrão do setor e da literatura. Aí a discussão, mais uma vez, é como é feita a compensação, e isso não vou entrar nisso, porque houve toda uma discussão com a ANEEL, e está ainda em aberto. Então, a forma de faturamento, que é esse net metering, vocês já discutimos ontem que o net metering está sendo... Não é o net metering em si, é a forma como é aplicado o net metering, tá? É a forma como os excedentes são tratados. Então, o caso mais... um dos casos mais debatíveis no Brasil é a compensação distante, ou seja, um percentual dos créditos pode ser utilizado para abater consumos em locais diferentes de consumo, o que traz impactos de sustentabilidade no distribuidor.
Bom, enquanto à tarifa binômia, também, aí houve até um workshop da ANEEL há 2 anos, se não lembro, e houve uma discussão interessantíssima sobre a tarifa binômia. Lembro também que o diretor, relator, fez menção a que a aplicação dessa tarifa binômia teria que passar pelo teste da mãe, ou seja, perguntar para a mãe dele se ela conseguia entender o que essa tarifa binômia estava propondo para ter luz verde na sua aplicação. Eu acho que sim, que essa é um princípio de sanidade de procurar soluções simples que a população com um nível de educação média para que são os níveis do país consiga entender. Nada ajudaria uma tarifa binômia ou trinômia complexa, com reativa, enfim, e que seria uma espécie de chinês para o consumidor. Agora, um ponto que sim gostaria de trazer à tona aqui é que a mera introdução de tarifa binômia, qualquer que seja a opção que finalmente o setor escolha, teria que ser necessariamente acompanhada por uma discussão da conveniência do instrumento regulatório em uso. Simplesmente aplicar a tarifa binômia é o que o Borenstein fala, procurar configurar soluções de 2010 para um problema de 2020. Então, o ponto importante, eu acho, é que a tarifa binômia ou trinômia, que considero que seria muito bem-vinda, embora o pessoal da Califórnia pense diferente, tem que ser acompanhada com uma discussão geral do instrumento regulatório, que o que a gente vai fazer aqui no nosso último componente do PID, que é procurar juntar tudo isso e procurar enriquecer a discussão sobre como deveria ser o instrumento regulatório em face aos desafios do setor para os próximos 10 anos. Bom, um pouco isso. O país tem, então, feito grandes avanços, porque a gente falou da Europa, aqui, mas o país, sim, fez já grandes avanços na micro e mini geração, e é somente ver quanto a microgeração tem sido instalada no país nos últimos anos, para ver o impacto que essa regulamentação tem tido no setor. Porém, é claro que há discussões sobre toda a questão de sustentabilidade. Enquanto a temas de tarifa binômia, bom, a tarifa branca está operativa plenamente desde janeiro de 2020, por enquanto a penetração dessa tarifa branca tem sido bem mais limitada. Vamos ver o que acontece nos próximos anos em termos de quantos consumidores finalmente optam por ela. Bom, e aí, somente, deixa eu ver se tem... eu não consigo ver aqui o título da minha slide, portanto, peguei algumas notas aqui no envelope do Mercury, no tempo que eu achava aqui no Mercury de Botafogo, sobre o que tem a ver a lógica da análise para as outras receitas no país. Então, o primeiro que a gente fez com os dados próprios da CPFL, e eu vou ir rápido com isso, foi classificar a informação que tinha de outras receitas em 2 grandes blocos, outras receitas associadas ao negócio de distribuição, que são compartilhamento de rede, entre outras, e as outras receitas associadas ao negócio de comercialização do varejo, que são os serviços cobráveis, a arrecadação de convênios e valores pela fatura. Então, o que sim percebemos é que tinham outras receitas que estão associadas a negócios não tradicionais e não aparecem aí.
Fizemos uma análise mensal de 2011 a 2019 para ter perceber a dinâmica das empresas do grupo. Primeiro, que vemos que essas receitas representam um percentual baixo da receita operacional bruta. Como a Paula falou, o compartilhamento disso está sempre na ordem de 60%, que são os principais itens que compõem cada bloco. E, foi mais rápido, para ter uma ideia, estamos falando que o compartilhamento de infraestrutura está na ordem de 77%, enquanto os serviços cobráveis quase 10% e a arrecadação de convênios, o 5%. Em termos de segmentos do setor, tem quase 80% na distribuição, na média, e 21% na comercialização. Mas todos esses negócios não estão aí, não aparecem outras receitas. E não aparecem outras receitas porque é a lógica, essa é a lógica regulatória e, portanto, os operadores se adaptam a essa lógica, tudo que tem que ver com a comercialização e manutenção de equipamentos, não pode entrar aí, até é uma lógica própria de qualquer operador. Então, aí eu acho que um ponto que mais cedo ou mais tarde a ANEEL vai ter que retomar a discussão em face do que está rolando no mundo. Então, vou rápido aqui também. Bom, então, essa é também do mesmo assunto, vou rápido aí, porque como são inseridas as outras receitas. Então, a conclusão é que está em preto aí, em preto forte aí, que na medida que os negócios não tradicionais sejam classificados como outras receitas, é claro que as empresas existentes procurarão soluções em empresas paralelas, porque sobe os incentivos regulatórios, não tem incentivo suficiente para desenvolver esse negócio, porque entraria no compartilhamento de receitas. Okay? Então, aqui ele trouxe, tem uma vasta literatura, a gente colocou no relatório da União Europeia, dos Estados Unidos, mas a gente quis trazer à tona o que está acontecendo nos países vizinhos com o mesmo problema. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui a Colômbia, essa resolução é a resolução-chave da Colômbia de 015 de 2018, que muda, como falei ontem, o instrumento regulatório de preço teto para receita máxima. Então, na fórmula dessa receita máxima, aqui tem a parte do CAPEX e aqui tem a parte do OPEX. Essa parte do OPEX aqui, que é a receita reconhecida pelos custos de administração, operação e manutenção, tem uma dedução aqui que são as outras receitas. Mas o que são essas outras receitas? Não são as outras receitas que a ANEEL incorpora, são aquelas receitas que surgem de backup de rede, que são o custo de o respaldo para os consumidores, questões de migração de usuários para outros níveis de tensão e a remuneração de energia reativa, que é lógico que tinha que ser reduzida, caso contrário, teria uma dupla remuneração. Mas não há referência nenhuma à remuneração de outras atividades. E é por isso que, quando a gente vê o que uma distribuidora na Colômbia está vendendo aos clientes, além da energia elétrica, aparecem equipamentos elétricos de diversa índole, aparecem o crédito associado com alguma prestadora de crédito, cartão de crédito, enfim. E até aparecem soluções de uma espécie de factotum, assim, serviços diferentes para os clientes, para consertar problemas de energia elétrica e, enfim, não somente energia elétrica, mas um fim de outros serviços.
Isso seria impensável aqui, porque passaria para outras receitas. No Peru, o esquema tarifário também não há remuneração, não há referência nenhuma na remuneração com outros serviços. E enquanto a questão de inovação, há sim possibilidade de que as empresas apresentem para a agência reguladora, aqui multissectorial, seus projetos de investimento e inovação e que isso seja incorporado no cálculo tarifário, que são, a sua vez, remunerados pela aprovada por lei. Agora, no caso do Peru, eles estão com bastante atraso na parte da micro e mini geração, que o Brasil tem avançado bastante. Então, e no caso do Chile, também não tem relação nenhuma, incorporação nenhuma de outras receitas nas tarifas, porque a tarifa é calculada por uma empresa eficiente, e essa empresa eficiente não faz outra coisa, e, portanto, as outras receitas podem entrar nos estados financeiros das empresas sem problema de que o regulador passa que uma parte dessa receita entre em modicidade tarifária. Bom, eu não coloquei Estados Unidos e Grã-Bretanha em tributo ao tempo, mas a parte de Estados Unidos e Grã-Bretanha, Reino Unido, vamos ter mais um workshop aí com a presença do Carlos Valle, que participou diretamente no programa de Nova York, então certamente ele vai falar melhor do que eu acerca da experiência de Nova York, e também está trabalhando assessor acadêmico da UFSChem, então eu acho que a pessoa indicada bastante melhor do que eu para falar dessa sua experiência, e eu preferi colocar aqui mais a questão da vizinhança. Bom, é isso, pessoal, muito obrigado, e estamos abertos às perguntas. Tinha uma mão levantada aí de Alexandre, mas vejo que baixou a mão. Obrigada, Carlos. Bernardo, você quer fazer um comentário? Não, eu queria perguntar se o Alexandre ele realmente quer fazer uma pergunta, e ele pode escrever a pergunta que ele gostaria de fazer. Alexandre Lemos. Só um ponto, ver se ele vai dar a chance das pessoas perguntarem. Mas enquanto a gente espera as pessoas, por favor, quem tiver pergunta, por favor, só colocar no Q&A. Eu queria ver, Carlos, se você faz um resumo para a gente da sua visão, por que as distribuidoras no Brasil não estão avançando muito nos serviços auxiliares, né, quando a gente compara com as outras experiências, a experiência colombiana, por exemplo, que você recentemente tem tido bastante contato. O que está acontecendo no Brasil para as distribuidoras não colocarem muito esforço, né, nesses outros segmentos? E até se você puder comentar de outros países, qual tipo de serviço que eles têm feito, a experiência recente que você teve na Colômbia, com outros países, quando você observando as distribuidoras prestando os outros serviços, elas tendo incentivo para isso. Porque se você tivesse que resumir qual é a grande barreira regulatória que existe hoje para a distribuidora entrar em outros serviços, como é que se resumiria? Obrigado, Bernardo. A primeira coisa, eu acho que a distribuidora está entrando em outros serviços, somente que não está entrando pela mesma porta. Porque a gente vê que a EDP está entrando com o posto de Ipiranga e fazendo esse movimento veicular. Só entrar no site de qualquer dos principais grupos econômicos que estão no setor, e vão surgir outras empresas, alguma que mexe com isso, outra que mexe com outro, mas a concessionária só mexe com isso. Então, o resultado da incorporação de outras receitas, eu acho que foi uma ótima solução para o início da regulação, porque tinha o compartilhamento de infraestrutura,
e tinha pouca coisa a mais, um pouco mais. Hoje em dia até tem problemas para colocar na fatura mais algum encargo, porque não permite a normativa ter mais de um código de barras. Então, eu acho que, assim, se mantiver essa situação, o regulatório, o que vai acontecer é que vai ter um aumento importante de empresas paralelas que estão sobre a holding, com um aumento claríssimo de custos de transação, e, por outro lado, a própria agência fica sem ter uma noção clara de qual é a situação econômico-financeira dessa concessionária. Então, você só enxerga uma parte da foto e está perdendo a floresta. Então, a minha visão é que, mais cedo ou mais tarde, esse compartilhamento de receita tem que ser mudado e aceitar a realidade que a empresa elétrica do futuro vai prestar mais de um serviço, onde a energia elétrica é somente vai ter diretamente associado com a energia elétrica toda a questão de confiabilidade e flexibilidade, e vai ter também o desenvolvimento. Por exemplo, ontem falei do que está acontecendo em Bogotá, e aí o pessoal que está aí, da Enel, conhece bem. Tem todo um desenvolvimento de contrato de PPA com o consumidor final. Então, aí, seu Antônio não tem que pensar em ter financiamento para o painel, nem em fazer a manutenção. Aí a própria empresa chega lá, coloca o painel, faz a manutenção, assina um contrato, o contrato é por um preço menor, então o seu Antônio ganha a empresa porque segura o cliente, não precisa rede para manter esse cliente, simplesmente usa a rede existente. Bom, tudo isso são negócios que ganha-ganha, que aumenta ganha-ganha para o setor, e para o valor dessa empresa, criar valor, o que a Andrea falava hoje em dia, a gente não precisa inventar a roda, mas sim precisa pensar que outros mundos são possíveis. Excelente, Carlos. Paula, também você gostaria de fazer algum comentário sobre as barreiras que existem hoje na regulamentação? Acho que o Carlos foi bastante feliz na colocação dele, porque resumiu bem, pelo menos, qual é a minha visão com relação a essas barreiras, né? É importante mencionar que a gente teve uma mudança de metodologia de captura de outras receitas, se eu não me engano, acho que foi em 2016, que antes você olhava a receita líquida, na verdade a média de 36 meses da receita líquida, enfim, e agora acho que você olha direto a receita bruta, e mesmo com isso a gente não viu nenhuma mudança significativa na forma como as distribuidoras tratavam esse compartilhamento, os incentivos para desenvolver outros serviços sob o chapéu da distribuidora em si, dado o compartilhamento da receita com o consumidor. Então, acho que, de maneira geral, o resumo que o Carlos fez está perfeito. Tem um outro bloco também que foi colocado pelo Carlos agora nessa última parte, agora da tarde, que é com relação às novas tecnologias, né? Como que a estrutura regulatória do setor elétrico brasileiro, né, no segmento de distribuição, incentiva a entrada nessas novas tecnologias, né? Então, o Carlos discutiu a questão da entrada da geração distribuída, e tem toda uma nova tecnologia também que o Brasil ainda não possui, né? Que é a resposta da demanda no Brasil, e ainda a inserção de carros elétricos também está ainda bem atrás comparado com outros países também. Então, acho que a gente podia aproveitar esse tempo, Carlos, para você também fazer um resumo do diagnóstico que o nosso projeto fez, de por que o Brasil não observa, né, a participação da resposta da demanda, como outros países estão bastante avançados nisso, com vários modelos de negócios concentrados, né, em extrair flexibilidade do consumidor, e a gente ainda está bastante
atrás, agora que ela está surgindo, e mesmo assim, num esquema optativo, onde tem até algumas dúvidas se é eficiente ou não, né? O consumidor que escolhe a tarifa branca, realmente ele está reduzindo o seu consumo, você vai reduzir o horário de ponta, né, quando ele tá fazendo essa migração, ou é um consumidor, na verdade, que já tem uma tradição de consumir naquele horário e, na verdade, ao fazer isso, claro que você está beneficiando o consumidor, mas o sistema como um todo não está sendo beneficiado com essa escolha, né? Então, Carlos, se pudesse também fazer um pouquinho, um resumo também da visão do que a gente conseguiu, né, olhando o nosso projeto, dessas barreiras para as novas tecnologias e como que a gente faz com que o consumidor realmente ajude também a reduzir a necessidade de expansão do sistema. Bom, obrigado, Bernardo. Bom, do lado da demanda na baixa tensão, o país deu os passos necessários para a tarifa branca. Por enquanto, a resposta é muito baixa. Não fiz os últimos meses, mas há uns meses será baixíssima a resposta, por enquanto. Do lado mais pensando na flexibilidade de geração, a gente fez uma análise da experiência em Roraima, não entramos em isso porque também está sendo discutido com a ANEEL. E em relação à implementação de tarifas horárias em si, bom, primeiro é optativa, então aí abre a discussão se teria que essa opção tarifária teria que ser sempre opcional para o cliente ou, eventualmente, sob certas condições, aplicar tarifas horárias por o que seria o padrão para esse tipo de consumidor. Caso concreto, para micro geração, primeira coisa que a gente pensa é que quem tiver microgeração teria que estar sob condições de tarifas horárias. Essas tarifas horárias, pelo momento, marcam pouca diferença entre a ponta e o restante. O intermediário, o máximo são 3 horas, geralmente são 2, mas tem máximo 3 horas. E não faz tanta diferença o que é a relação de fora de ponta sobre ponta, que está na faixa de 60%, essa faixa de 60%, 65%, não faz tanta diferença para o consumidor. Então, aí caberia uma discussão sobre os valores, mantendo sempre a neutralidade tarifária. Então, voltando em concreto, por enquanto, essa aplicação de tarifas horárias tem tido uma resposta pequena, ou seja, com uma posição passiva do setor, provavelmente a resposta seja sempre passiva. Aí o Big Data vai ajudar, desde que a empresa tenha um incentivo para procurar eficiência energética. Então, hoje em dia, por exemplo, eu morando fora, eu recebi ligações da empresa dizendo que eu estava consumindo mal ou bem, enfim, que era conveniente passar para outro esquema tarifário. Isso é mais difícil de pensar aqui, porque sobre o incentivo de preço teto, é difícil pensar que a própria empresa joga um tiro no pé procurando que o consumidor consuma menos, quando é parte do negócio que o consumidor consuma o máximo possível. Então, do jeito que está, é uma estrutura, é uma opção tarifária que, embora interessante para ser um primeiro passo, é passiva. E do lado da microgeração, eu acho que teria que, nos próximos passos, claro que quem tem microgeração teria que ter tarifas horárias, e aí sim vai ter outro tipo de impacto.
E na parte das experiências pilotos, a gente preferiu não entrar nisso, mas aí você, Paula, e você, Bernardo, conhecem bem melhor do que eu. Perfeito, Carlos. Não, a gente, no projeto, a gente analisou também a experiência dos projetos pilotos, mas aí por uma questão de tempo a gente não incluiu no material. Bernardo, aí tem uma Mas eu acho pergunta que vale a do pena dar um Roberto tempo. Bois. Isso que eu ia passar. Paula, acho que é uma pergunta relacionada à sua apresentação. O Roberto Godre pergunta: vocês enxergam a possibilidade de, nos próximos anos, o Brasil poder migrar para um modelo de autoridade regulatória multissetorial? Nesse sentido, quais seriam os ganhos de sinergia, diminuição de custo de ter tantas agências? Bom, como eu tinha comentado na apresentação, o que a experiência internacional mostra é que os principais ganhos quando você adota uma autoridade reguladora multissetorial estão relacionados a uma redução dos custos de manutenção da estrutura regulatória, né? Você tem a sinergia de ter um departamento só cuidando, por exemplo, do RH, ao invés de você ter vários RH de várias agências reguladoras, e além de outros ganhos, como, por exemplo, a questão a melhor preparação do regulador para lidar com um agente que está atuando ali em diversos setores, dado que esse regulador em si também passaria a entender um pouco mais essa mecânica de dependência entre os setores. Falar disso para o Brasil é um tantinho complicado, dado que a gente tem hoje algumas agências reguladoras bastante consolidadas, como é o caso da própria ANEEL, tem ali uma história, e eu classificaria como história de sucesso, né? Uma agência que foi a primeira em muitas ações, como, por exemplo, transmissão das reuniões via internet, para que todo mundo possa ali ver o processo decisório acontecendo em tempo real. Modificar essa estrutura para que a ANEEL, por exemplo, absorva a função de outros reguladores, ou que outros reguladores absorvam as ações da ANEEL, me parece algo um pouco complicado nesse momento. Mas o que talvez possa ir contra o que eu mesmo estou dizendo é que talvez vocês estejam acompanhando aí com a entrega da medida provisória de privatização dos Correios, veio ali também uma modificação, uma proposta de modificação na Anatel, né, que hoje é a Agência Nacional de Telecom, ela passaria a ser a ANACOM, né, a Agência Nacional de Comunicações, e passaria a regular o segmento ali de serviços postais também. Então, bom, não respondendo, mas respondendo, me parece, com as informações que a gente tem hoje à disposição, pouco provável um movimento de um regulador multissetorial para a energia, pelo menos aí no horizonte de curto, médio prazo, mas a título do que está acontecendo agora com a Anatel barra Anacom, nunca diga nunca. Né? Não sei se o Bernardo ou o Carlos não gostariam de fazer algum complemento também. Francamente, não vejo no curto prazo que isso seja possível. Mas, por quê? Porque o desenvolvimento do gás, por enquanto, é bem mais limitado. Aqui está pedindo o Diego Brancher, está pedindo a mera introdução da tarifa minômia deveria ser acompanhada por discussões da conveniência do principal instrumento regulatório. Então, depois disso, se me permite, Bernardo, eu respondo para o Diego. Então, voltando aí para a ANEEL, o setor de gás tem um desenvolvimento bem menor e portanto, a própria história fez que essa regulação ficasse dentro dos estados. E é claro que pode ter a lei de mudar para uma regulação federal. Nesse caso, a regulação ficaria, lógico, dentro da ANP. Tanto a ANEEL como a ANP têm equipes importantes, então não teria algum ganho de economia de escala para juntar, salvo a diretoria, enfim, porque já tem equipes fortes nas duas agências reguladoras.
O que a gente vê fora do Brasil, no Chile, no Peru, na Colômbia, é que essas agências têm, em termos de equipe, ainda com países com uma escala menor, têm equipes menores que a ANEEL. Então, isso é bom para a gente, porque a gente pode vender serviços para essas agências reguladoras, mas não quer dizer que seja o melhor para o país. A ANEEL tem uma equipe técnica, como falei ontem, muito de alto nível, que não precisa de a maioria das vezes da ajuda de fora. Então, e tem uma massa crítica que faz que tenha uma consistência nas notas técnicas entre os diferentes blocos regulatórios. Eu acho que não vejo, pelo momento, ganhos em termos de economia de escala, nem em termos de economia de escopo. Então, se me permite, eu vou tomar aí a pergunta. Paula, você vai responder o Diego ou eu respondo aí? Eu estou vendo. Pode responder, Carlos. Tá. Aí o Diego pergunta, eu leio a pergunta, a mera introdução de tarifa binômia deveria ser acompanhada por uma discussão e pede para se eu conseguiria abordar mais detalhes dessa informação. Bom, a tarifa binômia, o que procura é, bom, desde que tenha os custos fixos, pega a parcela variável e joga lá para a tarifa, o cargo por volume, cargo por energia, e o restante, basicamente, coloca num cargo fixo ou um cargo por demanda, dependendo da implementação. Então, com isso, em teoria, a empresa concessionária, a distribuidora, conseguiria fechar as contas, porque se tiver uma diminuição do volume da venda por causa da eficiência energética, sei lá, ou porque os próprios consumidores mudam o equipamento e acabam consumindo menos, a sustentabilidade da empresa estaria assegurada por conta dessa componente fixa ou desse cargo por demanda. O que acontece e que não é primeiro que sobre como o esquema de preço-teto, o mesmo problema acontece, porque está dividindo por uma energia, acaba consumindo menos o consumidor por ação que for, e não necessariamente acaba fechando as contas. Então, mudar, uma solução seria, ou pelo menos uma parte de uma solução seria acompanhar essas tarifas binômias com uma rediscussão do instrumento regulatório, por exemplo, de receita máxima, que é o que a gente está vendo na grande maioria dos países em termos de remuneração da distribuição. Agora, também essa não é um remédio para o problema. Também pode aparecer que, e uma vez que você coloca, como falei ontem, o cargo por demanda, aparece a solução de trás do medidor, e com o armazenamento de energia, o cliente acaba fugindo do cargo e, portanto, as contas das empresas acabariam não fechando. Então, a solução para o problema de sustentabilidade do setor, em um contexto de mudança tecnológica altíssima e muito rápida, não é ainda fonte de debate, e provavelmente daqui a uns 5, 10 anos vão ter mais luz sobre o assunto. Mas o ponto é que simplesmente mudar o esquema tarifário não vai ser uma solução para o problema de sustentabilidade. Então, a primeira questão é como a convivência entre o instrumento de política, o objetivo de política de ter uma economia mais limpa, embora hoje em dia eventualmente não seja o que está sendo norteado pela a principal norteamento de política no país, porque tem um ênfase muito grande na parte de ambiental, mas
cedo ou mais tarde, o país vai acompanhar o que está rolando no mundo, e isso vai trazer a discussão sobre se esse instrumento de preço-teto é o instrumento adequado. E, por outro lado, além da parte do menor consumo por cliente, tem toda a sustentabilidade dessa rede, quando os consumidores estão, por um lado, consumindo menos e, por outro lado, achando outras soluções. Então, uma solução passiva é pensar que o setor vai caminhar para o setor de telecomunicações. Bom, eu acho que não é uma solução viável, porque a gente hoje em dia já sabe que pode viver sem a rede, o fio de cobre para as telecomunicações. De fato, o meu telefone em casa, o fixo, não tem cobre, não é mais fixo, é fixo só de nome. Mas o telefone que é o telefone fixo agora é por uma antena que eu tenho em casa. Isso é inimaginável para o setor elétrico, porque, por enquanto, não tem transmissão sem fio, além da parte fotovoltaica. Então, a sustentabilidade da rede no futuro não é, eu acho que seria um erro muito grande pensar que pode ter uma solução similar para o setor de telefonia, porque pode ter questões de confiabilidade, sustentabilidade, segurança, enfim, e já sabemos que os impactos disso, e só ver as notícias de Texas para ver o que acontece num país, num setor, quando não tem energia elétrica por muitos dias. E nesse quesito é que o setor tem que achar uma solução para a sustentabilidade econômico-financeira de longo prazo. A binômia é um caminho, mas não é só com isso não basta, tem que colocar mais coisa na mesa de discussão. Obrigado, Carlos. Paula, algum comentário? Ou a gente pode seguir para o fechamento? Sem comentários, Fernando. Obrigado, pessoal, por estarem conosco até o final. Nós temos ainda muitas pessoas, né, que ficaram até o final. E aí terminar só avisando que, relembrando, que essa é a primeira apresentação do nosso projeto, né, o primeiro workshop, que nós dividimos nesses 2 dias. Vocês vão receber por e-mail informações de como acessar esse material, né? O vídeo vai ser disponibilizado, o material também, a apresentação vai ser disponibilizada, a gente vai enviar por e-mail informações para vocês. E informar também que essa é só a primeira parte, né, do projeto. O projeto está sendo desenvolvido ainda, toda uma análise com relação à inserção dos recursos energéticos distribuídos. Tem uma outra etapa também, onde nós estamos avaliando toda a questão das plataformas digitais para fazer a transação de produtos que poderiam ser comercializados no ambiente do varejo. Então, essas plataformas digitais também estão sendo avaliadas no âmbito desse projeto, e se precisamos de mudar a regulamentação para absorver essas plataformas, quais são os modelos de negócio, tudo isso também está sendo analisado nesse projeto, e vai terminar com uma proposta de regulamentação, de aprimoramento regulatório, né? Então, esse é o grande entregável desse projeto, né, com base em análises quantitativas, né, uma proposta de desenho regulatório para essa distribuidora do futuro, dado esse contexto todo internacional e o diagnóstico que foi discutido ao longo desses 2 dias, né? Nós estamos prevendo ainda pelo menos 2 workshops, né? Um workshop que vai contar ainda as próximas 2 etapas e um workshop final do projeto, e contamos com a presença de todos. Paula, gostaria de... Faltou alguma coisa? Faltou algum recado? Não, só surgiu uma pergunta aqui no Q&A, se a gente tem previsão de data dos próximos workshops. A gente ainda não tem essas datas previstas, mas a gente, assim que tiver, vai fazer ampla divulgação pelas redes sociais da PSR, da CPFL, então a gente pede que vocês sigam acompanhando por lá. E aproveitar o espaço para agradecer a participação de todos, os que ainda resistiram até agora o final do workshop também.
Perfeito. Carlos, palavras finais? Somente agradecer a oportunidade em nome da Mercados. É sempre um prazer compartilhar com nossos irmãos da PCR e também com os colegas da CPFL. Mais que agradecer a paciência da audiência e, como sempre, boa tarde, São Paulo. Muito obrigado a todos também, agradecer a participação de todos também e a todas as pessoas da ANEEL também que disponibilizaram o seu tempo também para participar ao longo desses 2 dias com a gente. A gente agradece muito a participação do regulador aqui com a gente. Um grande abraço, pessoal.